Pronto. Desculpe, viu? A gente está aprendendo, por isso que a gente está aí fazendo algumas coisas diferentes, tá? Mas aí, olha, tá vendo esta imagem aí, desses pássaros saindo da cadeia? O que é que você imagina, o que é que você pensa quando você observa, então, essa imagem? Eu lembro que um dos acampamentos da Rede Jovem, uma direção que foi dada pelo Espírito Santo a nós, porque naquele acampamento ministramos algo na área de libertação. E nós levamos exatamente uma gaiola e ela tinha um pássaro dentro. Eu pedi para comprarem, era uma gaiola que foi comprada naquela manhã, uma gaiola nova. Era grande a gaiola e o passarinho parecia ser um passarinho bem novo, não era um passarinho já adulto, não. Acredito que aquele passarinho não tinha muito tempo de vida, não. Mas ele já devia estar naquela gaiola há algum tempo. Né? Talvez ele já tenha até nascido naquela gaiola. Ele não conhecia o mundo externo, ele não sabia o que tinha do lado de fora. Você que já fez o encontro, eu acredito que você deve saber exatamente o local do encontro, né? Ali que a gente faz, é um local bem arborizado, tem umas matas assim por perto, é um lugar de muito verde, de muitas árvores. Então, um lugar ideal para um passarinho ele desenvolver a sua vida. Né? Ali é o paraíso, vamos dizer assim, seria o céu para um passarinho, aquele ambiente externo que nós temos ali naquele local do encontro. Mas se você nunca foi naquele local, mas imagine aí uma floresta, uma mata, um local de muitas árvores. E estávamos exatamente com aquele passarinho naquela gaiola. E eu dizia para aqueles jovens, muitas vezes nós nos acostumamos com as limitações que nos são impostas. Aquele passarinho, ele tinha nele o potencial de voar muito alto e de voar muito longe. Mas ele estava impossibilitado, ainda que ele carregasse aquele potencial dentro dele, ele estava impossibilitado de alçar voos maiores, de voar longas distâncias, exatamente pela gaiola. A gaiola, naquele espaço que ele se acostumou, ele tinha um pequeno, vamos dizer assim, uma pequena distância para exercitar as asas. Certamente que com o passar do tempo, aquelas asas iriam ficando atrofiadas, porque ela não ia conseguir desenvolver-se, porque não tinha tanto espaço assim. Mas ali ele recebia uma comida, não era toda a comida que ele poderia achar, ele não tinha como escolher a comida dele, alguém teria que trazer a comida até para ele, então há uma série de limitações. E eu lembro que a gente falava sobre isso, que às vezes a vida vai se tornando para a gente uma gaiola. A gente vai acostumando a viver com as limitações, a gente vai acostumando a viver com aquele estilo de vida que muitas vezes não desenvolve o mais alto potencial. As distâncias que a gente tem para voar são pequenas e muitas vezes a gente não tem nem como escolher o alimento, a gente come aquilo que nos dão. Então, quando se fala de libertação, se fala de uma série de imposições externas que limitam a própria vida, sejam herdadas, sejam por decisões que a gente foi tomando, essas coisas vão limitando a vida. Agora, o interessante é que, à medida que eu fui falando, então eu abri a porta da gaiola, do jeito que a imagem está aí para você. Eu abri a porta da gaiola. E eu dizia, olha, tá vendo? E, engraçado que naquele dia especificamente, o passarinho, ele escolheu ficar de costas para a porta da gaiola. Durante um tempo ele estava de costas, não estava vendo que a porta estava aberta. Eu dizia, muitas vezes é assim, né? Já há um caminho de libertação, já um preço foi pago para que a gente não estivesse mais vivendo naquele ambiente. Mas como estamos tão acostumados naquele ambiente que a gente nem enxerga a possibilidade de ser diferente. A gente nem enxerga a possibilidade de que a gente pode ser mais do que a gente tem sido. Ou às vezes a gente nem enxerga, está tão acostumado com o ambiente da gaiola, que a gente nem enxerga que aquilo é uma coisa ruim para a gente. Se alguém disser, olha, esse negócio não é bom, eu disse, não, eu vivo aqui já faz tanto tempo, eu consigo aqui dar umas braçadas aqui para voar, eu consigo me alimentar. E aí, depois de um tempo, o passarinho ficou de frente. E quando ele ficou de frente, ele viu a porta aberta. Mas ainda assim, ele não saiu. Ele sabia o caminho da liberdade. Mas eu fico imaginando que aquele passarinho temeu. Ele estava desacostumado. É como se ele estivesse ali pensando, será que é isso mesmo?
será que está aberto? Será que eu posso voar? E eu dizia para os jovens, e eu comecei a dizer, às vezes nós precisamos ouvir a voz de Deus, falando ao nosso coração que nós já estamos livres. É como se, e aí eu comecei a falar na direção da gaiola, dizendo, eu já paguei o preço por você, o meu sangue já foi derramado na cruz do Calvário, eu tenho um plano na sua vida, as cadeias, elas caem por terra, o diabo já não tem mais autoridade sobre você. Eu comecei a profetizar, e pouco tempo depois que eu comecei a profetizar, aí aquele passarinho realmente, ele criou coragem e ele saiu então pela porta e ganhou então o mundo. E foi nada planejado, viu? Mas o Espírito Santo fez com que as coisas acontecessem de maneira bastante organizada. E aí então ele saiu. Agora veja a experiência que ele teve depois que saiu. O mundo de coisas que Deus tem para nós fora da gaiola. Todo dia para aquele passarinho poderia ser uma nova experiência. A quantidade de alimento que ele ia agora ter acesso seria infinitamente maior. Fora a liberdade, você poder voar até cansar, você poder escolher aonde você vai morar. Você lembra que nós falamos que a liberdade tem a ver com essa questão de eu poder tomar decisões? Eu sou responsável. Quanto maior a responsabilidade, maior a liberdade. Um passarinho dentro de uma gaiola, ele não tem liberdade, porque ele não tem como fazer com que as suas decisões, todas elas aconteçam. Mas fora da gaiola, você tem como tomar as decisões e aí escolher o caminho que você tem que seguir. Então, o que nós queremos? Nós queremos enxergar uma vida fora da gaiola. Às vezes estamos tão acostumados com algumas coisas que limitam a nossa vida. A gente se acostumou a viver com coisas que não são boas, que a gente pensa que a vida se resume àquilo. E há um potencial de Deus para que a gente avance, para que a gente cresça, mas ficamos com medo de sair por esta gaiola, porque também depois que sai, aí não tem mais comida na boquinha não, né? Aí você tem que ir atrás da sua comida, aí você vai ter a responsabilidade de conduzir a sua vida. Então as cadeias nos limitam, mas há algo que já foi feito por nós, a porta desta gaiola já foi aberta, mas é nós que precisamos decidir sair por ela. Quando a Bíblia nos ensina, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Na semana passada falamos. Isso tem a ver com o novo nascimento. Mas aí a nossa alma e até mesmo às vezes o nosso corpo estão dentro de gaiolas, mas a gaiola já foi aberta. O que Jesus fez por nós deixou aberto e ele já nos apontou o caminho. Agora é a hora de nós decidirmos então seguir no caminho que ele apontou. Tá certo? Eu vou parar aqui agora e vou colocar para vocês. Deixa eu ver se eu acerto aqui que esse mouse não. Colocar para vocês aqui uma segunda imagem, tá bom? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu aprendo, eu aprendo. Deixa eu me ver aqui agora uma segunda imagem. Não foi do jeito que eu queria, não. Espera aí, pessoal. Espera aí. Paciência aí que eu vou acertar aqui. Eu quero essa daqui agora. Mas aí ele não abre. Essa. Pronto. O que eu faço? Fecho de novo? Não, não foi. Espera aí, pessoal. Ninguém dorme. Pronto, e agora?
Deixa eu ver aqui. Fecha esse. Abre esse aqui. Glória a Deus. Finalmente. Conseguiu. O que é que vocês acham que é isso aí? Estão vendo aí, ó? Tem aí umas camas, né? Tem um local aí para colocar roupa. Tem umas janelas bonitas. O que é que você acha que é isso aí, hein? Um apartamento? Um hotel? O que é que você imagina que é isso aí? Isso aí, irmãos, é uma prisão na Suíça. Isso é uma cadeia. O cara é preso, ele fica aí. Isso aí é só uma parte dela, que eu não mostrei para você, uma outra parte que ele tem, onde ele pode desenvolver atividades físicas e outras coisas mais. É um lugar ótimo, confortável, mas é uma cadeia. A pessoa pode desenvolver uma vida aí dentro, mas você imagina a quantidade de experiências que ele pode ter aí e a quantidade de experiências que ele pode ter do lado de fora. Você imagina que mesmo com todo esse conforto, ele pode desejar muitas coisas e ainda assim ele não poder fazer nenhuma delas? Você imagina uma pessoa vivendo num lugar como esse durante anos, talvez aí na primeira, segunda semana, terceira semana, a pessoa vai lá e diz assim, que bom, o conforto. Mas imagina viver anos nesse mesmo lugar, vendo as mesmas coisas, estando no mesmo ambiente, sem poder desenvolver e planejar absolutamente nada. Uma pessoa que está aí dentro, mesmo diante do conforto, ela não tem a capacidade de colocar em prática os sonhos que tem no seu coração. Ela está limitada por um ambiente. Então, nem sempre as cadeias, elas são desconfortáveis. Muitas vezes as cadeias são confortáveis para aqueles que estão dentro dela, mas ainda assim elas são cadeias. Ainda assim elas impõem limitações. Alguém pode conviver a vida inteira com as cadeias e torná-las confortáveis até um certo ponto, mas elas sempre se constituirão em cadeias, elas sempre vão limitar, elas sempre vão obstruir, elas sempre vão nos deixar naquele espaço limitado. Nós não conseguiremos desenvolver, então, o nosso mais alto potencial em Deus se estamos numa cadeia. Então, a questão não é o que se vê do lado de fora, do conforto, mas tem uma outra coisa que é importante, que aí eu vou mostrar para vocês agora, eu espero em Deus. A gente vai aqui agora mostrar para vocês uma terceira imagem aqui. Então, essa primeira imagem aí falou exatamente desse conforto aqui. Deixa eu tirar aqui o da UESC aqui, né? Não, apareceu já aqui, ó. Oi? Agora. Share. Pronto. Foi mais fácil. Olha essa terceira imagem aí. O que é que vem à sua mente? Observe que do lado de fora as cadeias elas podem parecer até agradáveis. Elas podem levar você a viver uma vida e você se acostuma com elas. Mas eu achei tão interessante quando eu vi esta imagem aí, não é porque as cadeias elas estão lá do lado de dentro, né? As pessoas às vezes nem enxergam, mas há uma luta muitas vezes porque é impossível alguém ter realização, viver a plenitude da sua vida estando em cadeias. Em algum momento você vai ter que lutar, em algum momento você vai ter que se esforçar, em algum momento você vai ter que de fato buscar alternativas para que isso seja rompido. Então, do lado de fora pode ser riso, pode ser simpatia, pode ser muita coisa, mas às vezes do lado de dentro está exatamente assim. Por conta das maldições, das cadeias e de tantas coisas, está lá você lutando, porque você sabe que aquele negócio te impede de avançar, porque você entende que aquilo ali não tem sido bom para você. Você pode até passar uma imagem diferente para as pessoas. Você pode até tentar se convencer que aquilo ali não é tão ruim assim. Mas chega uma hora que é como aquele filho pródigo, quando ele cai em si, e ele vê exatamente o lugar onde ele está, as limitações que ele tem, ele vê exatamente as coisas que a vida trouxe para ele, as consequências da sua decisão,
então é a hora então de lutar e tentar romper e tentar desfazer as coisas que aconteceram. Então, o que nós estamos falando nesse tempo sobre libertação vai exigir de nós a humildade de reconhecermos que às vezes precisamos de fato de ajuda e de pensarmos seriamente, irmãos, e é uma coisa que nós precisamos fazer. Nós, homens, muitas vezes colocamos esta armadura, né, que a gente põe de apresentar-se para as pessoas de uma forma diferente, e nem sempre isso está acontecendo do lado de dentro, nem sempre é isso que se vê realmente dentro do coração. Nós temos, às vezes, um orgulho, uma altivez, uma dificuldade para reconhecer que nós precisamos, uma dificuldade para reconhecer os nossos erros, para reconhecer que nós estamos limitados. A gente quer estar sempre por cima, a gente quer, e é da natureza do homem, resolver as coisas sozinhos, a gente quer dar conta e dizer que está tudo certo, quando nem sempre as coisas estão certas. Então, nesse tempo que nós estamos fazendo escola, se nós não nos enxergarmos, eu estou falando nós, todos nós, inclusive eu mesmo estou aqui falando com você. Se nós não estivermos dispostos à mudança, se aquilo que nos limita não foi enfrentado com coragem, se nós não tivermos responsabilidade para enfrentar e humildade para reconhecer, então tudo que a gente possa vir a falar se tornará simplesmente mera informação. Você vai ter uma boa informação das coisas que estão sendo ditas, mas isso não vai provocar mudança nenhuma na sua vida. E eu sei que aqui a gente não está em busca de coisas que não existem, né? A gente não vai buscar em nós aquilo que não existe, que não tem. Mas nem sempre a avaliação que nós fazemos a nosso respeito é a avaliação correta. Por isso, quando nós estamos num processo em que a gente quer experimentar uma verdadeira libertação, a gente precisa ir até Deus, com um coração humilde e quebrantado, perguntar para Ele, de fato, para o Espírito Santo e através da sua palavra, para a gente começar a enxergar se tem coisas em nós que realmente não são boas. E aí partirmos para este caminho da libertação, que tem a ver diretamente com aquilo que nós falamos desde o primeiro dia da aula. É exposição à verdade, sujeição à verdade, obediência à verdade, fazer aquilo que a palavra de Deus ensina. E muitas vezes a gente vai ter que fazer como Jacó fez, né? Lutar com o anjo até que sejamos abençoados. Outras vezes a gente vai ter que fazer, lutar contra o inferno, para que o inferno ele saia da frente e não nos impeça de continuar avançando. O fato é que a cadeia, a porta desta cadeia já foi aberta, mas passar para o lado de fora e experimentar a verdadeira libertação passa então por esse sentimento de humildade, de reconhecimento, é baixar a guarda, é se expor a Deus, é se expor diante de Deus, para saber, olha, a maneira como eu vivo hoje, as coisas que eu falo, se há realmente algum nível de ofensa no meu coração, se eu repito realmente comportamentos que não são bons, se eu tenho desejos que são reprováveis, estas coisas nós precisamos avaliar continuamente. Porque você pode conviver pacificamente com uma coisa que não é boa e isso vai prejudicar você. Existe um juiz na palavra de Deus, lá no livro de Juízes, se eu não me engano, está lá no capítulo 11, capítulo 12, depois eu confirmo com você. Mas o nome daquele juiz era Jefté. Jefté foi alguém que nasceu, vamos dizer, de uma relação ilegal. Então, os filhos do seu pai não aceitavam como irmão e os expulsou. Então, ele já participou de uma relação ilegal, foi rejeitado pelos irmãos, e aí depois ele vai se tornar líder. E a sua liderança, e depois você vai ver lá a história, a sua liderança é afetada exatamente por um coração adoecido, um coração aprisionado. Diferente de José, por exemplo, José foi traído pelos irmãos. Mas quando os irmãos vieram até ele, ele de pronto perdoa os irmãos e ele reconhece o propósito de Deus em tudo o que havia acontecido. Isso é o coração de uma pessoa curada. Por que José ele pôde exercer o governo? Ele atingiu a plenitude do que Deus queria para ele, porque ele não permitiu que as cadeias limitassem a sua vida. Ele não se tornou um homem rancoroso, ele não se tornou um homem mesquinho,
Ele não se tornou um homem perverso. E muitas coisas que ele viveu poderiam levá-lo a isso. Mas aí então o que ele faz? Ele vai sendo tratado por Deus e as cadeias que poderiam aprisioná-lo, elas são desfeitas e no encontro com os seus irmãos ele revela um coração livre, um coração abençoador, diferente de Jefté. Jefté, quando foi chamado para ser juiz sobre Israel, ele diz: vocês me rejeitaram, agora vocês querem que eu lidere sobre vocês? Como quem diz assim: agora não é assim não, há um preço aí, para com isso, eu fui rejeitado na casa do meu pai, vocês não me aceitaram, vocês me mandaram para fora. Então aqueles sentimentos ainda estavam definindo quem era Jefté no presente. E aquilo era tão sério que depois, mesmo sendo colocado como juiz, liderando, ele venceu as guerras, mas tomou decisões equivocadas e erradas. Ele poderia ter sido um juiz de destaque, mas o período em que ele exerceu o governo foi marcado por alguns erros, que tinha a ver com consequência aí das prisões que ele foi acumulando com o passar da vida. Então a questão de se ver livre é para viver o maior, mais alto e o melhor potencial que Deus tem para a nossa vida. Deus não vai nos empurrar para fora da gaiola. A gente tem que reconhecer que dentro tem as cadeias. E aí buscar em Deus forças para romper isso e ir para o lado de fora. Aí sim, as coisas elas vão se tornar, então, diferentes. Deixa eu só ver aqui. Tem uma última imagem para a gente passar dessa parte aqui para vocês. Onde é que a gente vai, então, encontrar apoio e apareceu aí a espada? Glória a Deus. Então, é a espada do Espírito, irmãos, que nós precisamos ter para que a gente possa experimentar a verdadeira libertação. É com a palavra de Deus que nós lutamos. A gente vai continuar, nós falamos sobre um processo, né? A libertação, mais do que um ato pontual, é um processo. Às vezes, um ato pontual de uma oração que é feita, de uma palavra que é liberada, inicia um processo. Mas é sempre um processo em que você identifica os sintomas, para que você possa analisar quais são as causas, e aí as causas você traz elas para a cruz, e aí então, na cruz você é liberto, você é livre, e aí depois você avalia para saber se aqueles sintomas de fato, eles foram então embora. Então, os sintomas a gente foi aprendendo, sintomas que aparecem de maldição na própria vida, eles apontam para alguma coisa que está desorganizada, que está fora do lugar. E aí, depois de identificado, a gente vai para as causas, né? Para poder fazer um bom diagnóstico, um diagnóstico, então, correto. E para cada diagnóstico, há uma palavra específica de Deus, há uma ação específica que nós precisaremos, então, realizar. Então, estamos percorrendo isso, mas é a palavra de Deus que nos norteia, é a palavra de Deus que nos ajuda, é a palavra de Deus que vai nos dar apoio e a verdadeira libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é uma outra coisa importante. Se de fato, neste tempo, você está em busca aí de melhoramento, de aperfeiçoamento, querendo alguma coisa diferente, então você vai ter que decidir, além de buscar a Deus, identificar sintomas, você vai ter que decidir se expor a palavra de Deus. Talvez este é o grande desafio. Eu, acompanhando há um tempo atrás, um jovem, estava passando por uma série de dificuldades, e a gente foi tratando, mas aí eu sempre dizia, olha, vamos fazer o seguinte, que uma das grandes dificuldades que ele tinha era de se expor e ler a palavra de Deus. E aí, na semana, eu disse, lê tantos versículos desse livro e a gente depois conversa. Aí chegava na semana seguinte, dizia assim, não consegui, não deu. Enfim, depois eu cheguei e disse para ele, olha, eu posso apontar o caminho, mas eu não posso decidir por você. A decisão tem que ser sua. Se você entende que a verdade, ela liberta, e se você
decide não se expor à verdade, então não há o que se faça para que você de fato experimente uma genuína libertação. O que é que nós precisamos decidir neste tempo? Se já não acontece, nós precisamos retomar o caminho de uma vida devocional, retomar o caminho de uma exposição à palavra de Deus. Precisamos retomar esse caminho de ler e meditar e deixar que a palavra de Deus ela vá ocupando o nosso pensamento. Eu passei por uma experiência, nem sei se eu contei a vocês isso nas outras aulas, mas há um tempo atrás nós acompanhamos um homem, não é, que estava passando por uma série de questões que precisavam de fato de libertação. E aí a cada gabinete nós sempre estabelecíamos um alvo, tanto de oração quanto de exposição à palavra, né? Orávamos juntos, mas aí tinha alguma coisa que ele precisava fazer quando estava em casa, quando estava sozinho. Depois de umas 3, 4 semanas, eu mesmo e o Espírito Santo testificou dentro de mim que já não havia mais o que fazer, porque esta pessoa, ela, de tanto buscar, porque aí ela se submeteu ao processo, ela buscou intensamente a Deus em oração, ela se expôs à palavra. Em cada gabinete que nós tínhamos, a pessoa chegava para mim e compartilhava as experiências que estava tendo com Deus no lugar secreto, dizendo, olha, eu vi assim, Deus me acordou com essa palavra, eu busquei a Ele, e teve um tempo que eu tive que me quebrantar, e eu lutei, enfim, ele teve as próprias experiências. Chegou uma hora que o Espírito Santo disse a mim, de fato, ele passou por um processo de libertação. E não foi num gabinete, o gabinete só foi um agente facilitador, mas foi a vida de oração e a própria palavra e o reconhecimento, né? Que você só vai em busca da cura daquilo que você reconhece como enfermidade. Eu sei que eu estou enfermo, eu tenho que fazer alguma coisa para que isso aí possa mudar. Isso vai exigir, vai demandar energia, tempo e investimento para que aquela situação possa então mudar. Então, muitas coisas, e a gente mais para frente, nós vamos ter um tempo para orarmos juntos, é verdade, mas muitas coisas que talvez você precise de libertação, isso já pode acontecer à medida em que você vai tendo a sua vida devocional. A questão é que a gente sempre espera que alguma coisa aconteça de fora para dentro. Uma imposição de mãos, uma unção que cai, e a gente, quando levanta, é uma outra pessoa, já não somos mais os mesmos, mas não é assim. É a vontade, isso aí pode ajudar, como eu disse. Isso pode até startar, né, iniciar um processo de libertação. Mas é essa reeducação na palavra, nos hábitos, que vão conservando e vão trazendo libertação às coisas, então, que eu tenho. E nós precisamos, de fato, pedir a Deus que nos dê esta geração de homens que amem a palavra, que se exponham à palavra. Porque muitos, infelizmente, na justificativa do trabalho, que muitas vezes cansa, do tempo que não tem, de tantas coisas que tem para resolver, deixam de lado exatamente aquilo que pode tirá-los da gaiola. Eles se acostumaram a viver uma vida dentro da gaiola, eles estão dentro da igreja, mas dentro de gaiolas. Não conseguem expandir, não desenvolvem uma vida de oração, não desenvolvem uma vida de liderança dentro da própria casa. São muitas vezes pessoas acostumadas a comportamentos limitadores, tímidos às vezes ao extremo, começam coisas, não terminam, e é uma verdadeira gaiola em que as pessoas se acostumam. Mas aí você vai ver onde a coisa é conservada desta maneira. É a falta da decisão. Primeiro, o reconhecimento da própria enfermidade. Segundo, a decisão de querer ser curado. E aí entrar pelo caminho da cura, que é um caminho, muitas vezes, da exposição à palavra e da oração. É certo, irmãos, que em alguns níveis de libertação nós precisaremos de ajuda. É como um determinado nível de enfermidade. Você vai para um médico, às vezes ele vai lá e passa uma receita, você volta, toma remédio e você é curado. Às vezes você não vai nem para o médico, você já sabe mais ou menos o que deve fazer. Mas tem hora que a pessoa precisa ser internada, precisa de alguém que cuide, tem hora que é necessário ajuda. Então, cada pessoa tem uma realidade diferente. E isso não torna ninguém melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém. Nós apenas temos experiências diferentes.
E se precisarmos de ajuda, precisamos ir em busca de ajuda, precisamos ir aonde a ajuda pode ser nos dada para que a gente seja livre. O que nós não podemos é simplesmente nos acostumarmos a um tipo de vida que nos limita, quando a gente tem em Deus os recursos para sermos então libertos de tudo aquilo que nos atrapalha. Então esse é um tempo que a escola não pode ser para você apenas a quinta-feira à noite. Decida fazer. Estamos já na terceira semana. Temos mais 7 semanas pela frente. Mas decida fazer destas semanas uma semana de mudança, semanas de transformação. Semanas em que alguma coisa diferente de fato aconteça na sua vida. Uma semana em que você viva de maneira diferente. Semanas, né? Semana não. Semanas em que se alguma coisa errado, que seja desfeito, que se há hábitos que precisam ser incorporados à sua rotina do dia a dia, que você faça com que esses hábitos aconteçam, que você decida, vamos fazer como Jacó, vamos lutar por nossa liberdade, vamos lutar por nossa vida, não vamos aceitar aquilo que nos limita, não vamos aceitar aquilo que nos atrapalha, e vamos em Deus, porque aí Deus sim, né? Deus pode nos mostrar exatamente aquilo que nós precisamos fazer, as coisas que nós precisamos agir. E de que maneira a gente vai lidar com as coisas que acontecem no nosso redor. Então, esse é um tempo de palavra, esse é um tempo de oração, esse é um tempo, então, de você buscar a Deus para que, se alguma coisa estiver realmente atrapalhando, você siga, então, adiante. Nós começamos aí na semana passada falando alguns sintomas, né? Sintomas de maldição na vida das pessoas, né? Aquilo que é como uma febre, que identifica que tem alguma coisa fora de ordem, que identifica que tem alguma coisa fora do lugar. Falamos apenas de um destes sintomas, mas aí vamos continuar e vamos falar de alguns mais. Você que tem no livro pode acompanhar, a gente segue exatamente a sequência aí que está no livro, né? Um segundo sintoma, e falando agora dos sintomas especificamente, que podem indicar uma desordem, fruto de uma maldição. Enfermidades repetidas, enfermidades crônicas sem diagnóstico médico claro, especialmente se são de caráter hereditário. A palavra, alguns estudiosos separam, né, essa palavra doença e enfermidade como se fossem duas coisas diferentes. Então, como se doença tivesse a ver com essas questões físicas e biológicas, e enfermidade tivesse associado a uma ação, de fato, espiritual. Né? Em alguns momentos, Jesus cura as pessoas expulsando o espírito que ele chama espírito de enfermidade. Inclusive, há uma mulher que andava encurvada já há 11 anos, e ela volta ao normal quando Jesus expulsa um espírito de enfermidade. Então, pessoas, às vezes, que têm enfermidades cujo diagnóstico médico nunca se chega à conclusão. Você, às vezes, parece estar tudo bem do ponto de vista médico, mas a pessoa sente sintomas, ela sente as dores, ela sente a enfermidade e nunca se descobre, então, a causa. Às vezes, também enfermidades que vão se repetindo, né, na família, muitos casos de enfermidade. Eu tenho uma experiência de um parente próximo meu, que ele vivia numa cidade interior, a família dele, quando era pequeno, tinha muitos irmãos, e eles tinham vizinhos que eles brigavam muito. Então, os pais dele estavam sempre em confusão com os vizinhos. O que aconteceu é que esta vizinha deles era uma pessoa que mexia com feitiçaria, e um dia, me contou, disse que um dia ela, irritada por uma confusão que teve, chegou na porta da casa deles e disse assim: não faltará nesta família quem morra de enfermidade, alguma coisa assim. E a família passou a ter um histórico de gente que tem câncer, que era um negócio absurdo. Muita gente que foi sendo enferma de câncer, e alguns que chegaram a morrer de fato, mas não era uma coisa comum, era uma coisa que era além do que se poderia imaginar.
É uma palavra de maldição que achou lugar naquela casa e somente pelo arrependimento, pela confissão, e aquilo ali poderia ter sido então rompido. E a enfermidade, não somente o câncer, se tornou uma coisa que era visível, mas outras enfermidades. Então, toda a família sempre tinha problemas de graves enfermidades. Sempre estava tendo alguém no hospital, sempre estava tendo alguém indo para a emergência. Então, isso não é algo comum, isso é sinal de uma perseguição espiritual que está acontecendo, fruto de uma brecha que foi dada, de uma maldição. Lembra que a gente falou que um dos significados da palavra maldição no hebraico é exatamente isso, a fala maldita. A gente sabe que maldição sem causa não tem efeito, mas quando há brechas, ilegalidades, uma palavra de maldição proferida, ela pode causar um estrago muito grande. E isso, na prática, aconteceu, então, com aquela família. Um outro sintoma é esterilidade, esterilidade crônica. E aí tem a ver, não somente, tem um texto de Oséias, capítulo 9, no versículo 11 até o versículo 17, diz assim: quando Efraim, a sua glória como ave voará, não haverá, ele diz, isso aqui é por conta da idolatria, por conta da imoralidade, por conta da infidelidade que esta nação, que na verdade o reino de Israel, ele manteve com Deus. Aí, qual é a palavra que de Deus eles recebem? Diz: não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem. Ai deles, quando deles eu me apartar. Efraim levará seus filhos ao matador. E aí ele vai falando que Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz, ele não dará o seu fruto. E diz: e ainda que gerem, eu matarei os frutos desejáveis do seu ventre. Então, observa aqui que é uma infertilidade de maneira implacável, né? Uma infertilidade que passa a acontecer a partir desta geração por causa de uma obstinada apostasia que eles mantiveram diante de Deus. Fertilidade é sinônimo de algo que é saudável. O reino de Deus é um reino de fecundidade. Quando a fecundidade, a fertilidade é retirada, isso é porque alguma maldição então veio a acontecer. E aí imagine isso aqui não somente do ponto de vista físico e biológico. Imagine isso aqui também como uma incapacidade de iniciar e principalmente de terminar as coisas que se começam. Alguém que faz e as coisas elas nunca dão certo. Projetos que nunca se concretizam, sonhos que nunca se realizam, vontades que sempre são abortadas e sempre deixam então de acontecer, coisas que, por exemplo, de uma maneira muito comum na vida do fulano lá, objetos que vão se quebrando e vão sumindo com facilidade, aparelhos que se estragam, empresa que quebra, amigo que abandona, projetos que sucumbem, sonhos que são abortados, sentimentos de frustração, casamento que se destrói, ou seja, uma vida estéril, que não produz fruto. Em determinadas áreas, por mais que você se esforce, os frutos não aparecem. Há sempre uma dificuldade muito grande, há sempre um desafio muito grande para que as coisas aconteçam. E elas não acontecem, começa e não termina, ou nem começa, então um alerta é levantado. Isso pode ser sintoma de alguma situação espiritual que precisa ser resolvida. Um outro sintoma é o quadro de desintegração familiar. Então, quando a família é desestruturada, e a sociedade, né? Quando a família desestrutura, a sociedade toda sofre com isso. Mas aí algumas coisas que apontam para esse nível de desintegração familiar. Um alto percentual de adultério, de separação conjugal, de divórcio na história da família. Então, de repente, é uma família cujo histórico, os ascendentes do indivíduo e a própria vida dele
ele viveu isso, a questão do adultério que se repete, da separação conjugal e do divórcio na história familiar. Eu vi a história de uma família que o pai viveu aí, se separou, e os avós foi assim, os filhos, os três que casaram, separaram também. Então, isso é um histórico de uma perseguição espiritual. Alguma coisa não está certa. Tem alguma coisa aí que está fora do lugar. Uma outra coisa que fala dessa desestrutura, da desintegração da família, ódio, rupturas e inimizades na família em grande escala, né? A gente sabe que toda família tem lá as suas desavenças, de vez em quando uma coisa precisa ajustar a outra, mas não estou falando disso, está falando de coisas que acontecem em larga escala. Está falando aqui de ódio, de ruptura e de inimizade. Então, seja pais com filhos, filhos com pais, irmãos entre irmãos, parentes que estão sempre nesta briga. Enfim, isso pode apontar para um quadro de alguma perseguição espiritual. Uma outra coisa, cadeia familiar de inversão de papéis entre marido e mulher. Ou seja, em vez de o homem se tornar o líder da casa, ele entrega à esposa a liderança do lar. Não assume uma postura de liderança. Não assume uma postura daquele que de fato é o cabeça. E eu não estou falando de ser ditador. Deus não chamou ninguém para ser ditador. Eu estou falando de um homem que serve a sua família. Que, afinal de contas, a liderança no reino é uma liderança servidora. Mas muitas vezes o homem ele deixa com a mulher as responsabilidades que deveriam ser deles. Ele é quem deveria puxar a vida de oração da sua casa, ele é quem deveria incentivar a leitura da palavra, ele é quem deveria ir atrás para pagar as contas, ele é quem deveria, então, também puxar a educação dos filhos, ordenar as coisas, mas muitas vezes isso é deixado apenas com a mulher. E quando um homem não assume um papel de liderança servidora dentro da sua casa, pode ter certeza, a família vai sofrer. Quando a paternidade ou quando esse papel do marido não é feito da maneira correta, da maneira como deve ser, algum nível de consequência, tanto para aquele que está fora do padrão, quanto para a sua família, vai então acontecer. Então, quando a família vai se desintegrando por estas causas que eu citei aí para você, isso aponta para um fracasso espiritual que está, então, acontecendo. Um outro sintoma de maldição é quando há uma insuficiência econômica contínua, principalmente quando as entradas nunca parecem ser suficientes. Aqui não é uma questão de ganhar muito. Aqui é o que ganha nunca dá para nada. Tem alguma coisa que precisa ser avaliada. Então, é aquilo que está lá escrito em Ageu, né? A pessoa recebe o salário para colocar em um saco furado. Não consegue administrar, o dinheiro evapora e você nem sabe como aconteceu. É claro que muitas vezes isso acontece por uma falta de educação financeira, por falta de planejamento mesmo. Uma pessoa que gasta mais do que ganha. Então, quando você não estabelece uma rotina daquilo que é prioridade, daquilo que é necessidade, daquilo que é desejo, você não sabe colocar essas coisas no devido lugar, isso pode virar aí um amontoado de dívidas e você entrar em momentos bastante difíceis. Mas o que eu estou falando aqui é que às vezes isso já é um histórico de família, de pessoas que estão sempre vivendo em dificuldades, em desafios, em que há sempre uma insuficiência econômica. Por mais que se faça, por mais que se tente, nunca se conhece, nunca se consegue, né, sair então desse lugar. Então isso é um sintoma. Depois a gente vai ver a causa disso, mas isso pode ser então um sintoma. Uma outra sintoma importante, situação crônica de perdas repentinas, acidentes e cirurgias frequentes. Agora, claro, imagina aqui, não está falando de um acidente ou outro que acontece. Mas eu já vi um caso, por exemplo, de uma família em que 9 acidentes graves, 9
Não é comum isso acontecer. 9 acidentes graves acontecer na mesma família, tem alguma coisa errada. É como se algo estivesse sempre tentando destruir, matar, fazer com que alguma coisa ruim aconteça. Isso tanto no que diz respeito à questão de acidentes, quanto no que diz respeito à questão da própria saúde. Pessoas que se envolveram com o espiritismo, principalmente aquela área do espiritismo, que faz aquelas curas espirituais. Então, às vezes, as pessoas se convertem e elas passam a enfrentar uma série de enfermidades até ela experimentar uma verdadeira libertação. Porque aquelas curas são verdadeiramente pactos que são feitos nas trevas. Né? Você já percebeu que naquelas curas não há, na maioria delas, derramamento de sangue? Quase o sangue não aparece. Esse sangue vai para onde? Isso é pacto que é feito. Tem alguém se alimentando com aquele sangue. A pessoa se converte, precisa desfazer, então, esses pactos que são feitos. Então, esses desastres contínuos, ou essas cirurgias contínuas, esse quadro de enfermidade constante, isso pode indicar, então, um sintoma de um desajuste espiritual, da presença de uma maldição. Fracasso crônico associado à história de suicídios na família. Na verdade, o suicídio ele traz esse legado de depressão, de tristeza, de morte. Né? Suicídio é uma coisa grave do ponto de vista espiritual. Geralmente ele traz esse legado de depressão, de fracasso, de bancarrota, né? na linhagem que segue então a pessoa. Então, o homicídio invoca, quando o homicídio acontece, isso é como se você estivesse abrindo uma porta para que espíritos malignos de morte pudessem seguir, então, a toda uma descendência. Então, às vezes, há um quadro na família de pessoas que morreram, na verdade, que se mataram. Né? Quando você já vi um caso como esse, né? Uma pessoa que não consegue se libertar da depressão, vez por outra, voltava então à depressão. Passava poucos momentos, daqui a pouco, depressão, nem sabia, tristeza, que não sabia de onde vinha. É quando você vai fazer o mapeamento, quando você vai analisar, vai conversar, aí você percebe que muitas vezes isso é fruto de suicídios que aconteceu na ascendência, né? Marcado por suicídio. 2, 3, 4 pessoas se suicidaram na família. Isso termina trazendo um legado de fracasso, de depressão, de tristeza, enfim. Um outro sintoma de maldição também, ira incontida associado à história de homicídios, então, na família. Então, pessoas que não conseguem se controlar, pessoas que não conseguem realmente ter um temperamento controlado pelo Espírito Santo. E muitas que têm na família histórias de homicídio. Hoje estava passando um programa, eu não sei nem, estava vendo, estava numa loja, estava passando aqui na televisão um programa falando sobre coisas, não lembro exatamente a palavra que se usou, mas eram coisas que aconteciam no trânsito que eram impensáveis. Né? Pessoas que simplesmente elas estouravam no trânsito. E aí um cara deu uma tranca lá no motoqueiro, parou um pouquinho na frente assim, não foi nem o que ele queria, né? Trânsito de São Paulo, muito complicado, ele passou na frente, o cara desceu da moto, encheu ele de porrada. Amigo. Foi murro à vontade, viu? O cara deu, não foi pouco não. Então, essa história de ira, esse ânimo incontrolado, então, isso aí pode ter certeza, isso é histórico de maldição na família, na própria vida da pessoa, que vai dificultar a sua vida. Um outro sintoma é insanidade, colapsos mentais crônicos. Então, nem toda doença mental é demônica, tá? Tem a parte, mas muitas vezes isso pode ser de influência demoníaca. Por isso que cada caso precisa ser, então, analisado. Nem toda epilepsia, por exemplo, é demônio, mas existem casos que isso pode acontecer.
Por isso que no processo de libertação, você faz um mapeamento para identificar aquilo que é natural e aquilo que é espiritual. A gente não pode tratar de maneira espiritual aquilo que é natural, nem pode tratar de maneira natural aquilo que é espiritual. Por isso que neste processo nós precisamos da ajuda do Espírito de Deus, que vai nos ajudar a discernir as causas daquele sintoma. Então, conversando e em oração, a gente vai ter o diagnóstico certo da causa, se é espiritual ou se não é espiritual. Uma outra coisa que é um sintoma, às vezes, aí de maldição, é quando você perde a memória da infância. Né? Eventos importantes da infância são simplesmente apagados e você passa, de vez em quando, a ter surtos. A nossa mente, ela tem um mecanismo de proteção. Se a gente viveu uma experiência muito traumática, mas muito traumática mesmo, ela pode simplesmente apagar aquilo da mente. Principalmente quando é na idade da infância, né? Quando você é criança. Porque aquilo causou uma dor tão extrema que ela simplesmente apaga para que você não lembre novamente. Agora, o fato dela apagar a lembrança não tira de você as consequências. Aí muitas vezes a pessoa se torna, por exemplo, passou por uma experiência de uma rejeição profunda que causou uma dor terrível, porque em um determinado momento uma palavra foi dita, uma ação contrária, aí ele simplesmente esquece, aquilo ali foi apagado da memória, está guardado, mas a memória não traz a lembrança. Mas aí a pessoa continua tendo atos de rebeldia, não se submete a autoridades, uma forma de se proteger, uma consequência que não se sabe nem qual é a causa, porque a memória a lembrança, né, foi bloqueada. Então, às vezes, dependendo do trauma que acontece, da situação que se viveu, há bloqueios realmente das coisas que foram vividas, né, que foram passadas adiante. Nós vamos, é só falar de mais, terminamos aqui alguns sintomas, para a gente encerrar e dar um tempo para vocês fazerem perguntas, tá bom? Mas aí um outro sintoma é transferência familiar de comportamentos e vícios. Às vezes, comportamentos e vícios que não são bons, quando vão passando de pai, filho, neto, né? Ou seja, bisavô, avô, pai, enfim. Quando essas coisas vão se repetindo, isso pode ser um sintoma de maldição. Né? Então, aquela história de alcoolismo na família, que vem desde o tataravô e o fulano não consegue se libertar, ou um histórico de prostituição, né, de um comportamento de prostituição, ou um histórico de homens que traem as esposas, e aí isso vem desde a ascendência. Isso tudo pode ser sinal de maldição e precisa ser, então, identificado. Mortes prematuras na família, viuvez, quadro crônico de mortes que acontecem de maneira trágica, tudo isso pode ser sintoma, então, de maldição. Eu vou colocar aqui cadeias pecaminosas de caráter hereditário, falei para vocês nessa questão da transferência familiar, prostituição, divórcio, vício, roubo, filhos bastardos, ou seja, filhos gerados fora do casamento. Mas aí tem os problemas anormais e desvios na área sexual. Isso aqui é uma coisa bem interessante, né? Porque é onde muitos homens, às vezes, vivem as suas piores prisões, exatamente nesse desvio da sexualidade. Casamento é o lugar onde o sexo deve ser, então, praticado. Mas, muitas vezes, a história da família termina incentivando o próprio indivíduo a viver uma vida promíscua, fora, então, do casamento. E certamente essa área sexual é uma área que demanda muito cuidado, principalmente para nós homens que somos atraídos pelas coisas que vemos e no mundo atual que nós vivemos, o acesso e a facilidade a todo tipo de promiscuidade, né? Pornografia, a internet está aí e muitas pessoas aprisionadas porque isso se torna um verdadeiro vício. Isso abre portas, isso dá legalidades. Então, uma outra coisa importante, às vezes, a trazer comportamentos inadequados para dentro do próprio casamento. Preste atenção,
uma pessoa aprisionada à promiscuidade, à pornografia, a tendência é que ela tenha menos prazer com a sua esposa e mais prazer com a pornografia. Então, o homem consegue ter prazer com a pornografia. O homem consegue ter prazer sem ter necessariamente a relação sexual. Diferente, às vezes, do caso das mulheres. Então, o homem casado que se expõe, então, à pornografia, ele vai cada vez menos querer estar com a sua mulher. Ele vai querer cada vez mais estar na tela lá do computador para ter essa relação na mente com aquelas coisas que se vê. Olha, a Bíblia, na verdade, ela não trata especificamente de que tipo de comportamento, de como a sua relação sexual tem que acontecer dentro do casamento. Na verdade, o que deve acontecer dentro do casamento deve ser consensual. Não é? E é aquilo que a Bíblia fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Só que, às vezes, as pessoas vêm de uma vida promíscua, de uma exposição à pornografia, e elas querem colocar isso dentro do casamento. E muitas vezes as mulheres, a gente está falando aqui para homens, né? As mulheres não têm prazer em nenhuma daquelas coisas. E aí você fica fantasiando que toda mulher tem prazer do jeito que aquelas mulheres da pornografia têm. E quer obrigar, então, a mulher a fazer as coisas que lá você viu. Isso gera grandes dificuldades no casamento. E isso talvez seja fruto de alguma coisa que foi realizada, cometida no passado, e que aí espíritos passaram a perseguir, a aprisionar as pessoas então nesta área. Então, muito cuidado com esta questão da sexualidade. Eu acredito que a maioria dos homens que estão aí acompanhando são homens casados. Muito cuidado como é que você trata essa questão da sexualidade, porque isso pode abrir brechas, trazer rachas terríveis. Isso traz um prejuízo muito grande, então, ao casamento. E uma pessoa que não consegue se ver livre da prostituição, não consegue se ver livre da pornografia, não consegue se ver livre da masturbação, isso pode ser um indicador de uma maldição que precisa ser quebrada. Tá? Pode ser outras coisas. A gente está falando de sintomas. Somente a avaliação, pela oração e pela conversa, pode nos levar a uma conclusão. Mas isso não é comum, isso não é natural. O casamento tem que ser uma bênção e o sexo no casamento foi criado por Deus, tem que ser realmente uma bênção de Deus, né? Dentro dos limites que ele estabeleceu, uma bênção de Deus dentro do casamento. Fora do casamento, histórias de adultério, homens casados mantendo, às vezes, não mantêm uma relação sexual física, mas se relacionam sexualmente na mente, no coração. Homens que não conseguem vencer um olhar. Tem a coisa chamada tentação, tá? Todo homem que é homem vai ser tentado. Se a pessoa não é tentada por uma mulher bonita, tem uma coisa errada. Você é homem. Você vê uma mulher seminua, você vai ser tentado. Agora a questão é como você vai lidar com a tentação. Já disse alguém, né, que o primeiro olhar você não pode deixar de ter, mas continuar olhando é uma decisão pessoal sua. Então, transformar a tentação em pecado, isso aí vai depender de como você vai lidar com a tentação. Então, a gente está exposto continuamente à sensualidade. Vocês aí, principalmente os que trabalham na rua continuamente aí, sabem que hoje as mulheres, elas se vestem, na boa parte, extremamente sensuais, né? Mostrando partes do corpo. E às vezes o tempo inteiro você está lá olhando para um lado, olhando para o outro, e aquele negócio lá vai minando você por dentro, porque vai roubando a sua energia espiritual. Agora, isso às vezes é fruto de uma relação mal resolvida dentro da própria casa, de uma vida sexual que não está bem dentro da própria casa. Então, uma série de coisas que precisam acontecer. Mas esta questão da prostituição e da maneira como se trata o sexo, isso pode ser também um sintoma, um indicador, então, de maldição, de coisas que precisam, então, ser quebradas, né? Às vezes vem um histórico de toda uma família envolvida com prostituição, a pessoa é crente, a pessoa se casa e ainda assim fica envolvida com prostituição e não consegue se libertar, então, destas coisas. Então, se tem para vocês aí alguns sintomas que podem indicar a presença de uma maldição, tá? Não quer dizer que isso, surgiu o sintoma, isso aí é maldição.
mas isso precisa ser avaliado. E se quando chega à conclusão que de fato aquele é um sintoma de maldição, aí a gente tem que ir em busca da causa. E é algo que a gente vai falar mais adiante. A gente identifica os sintomas, agora temos que saber a causa. Porque não basta simplesmente você, às vezes, vai lá e expulsa o espírito de prostituição. Mas se não for na raiz do problema, de quando isso foi aberto, quando a legalidade foi dada, quando isso passou a fazer parte da vida, se você não cuidar da causa, é como se você estivesse tratando somente da febre. E cuidar da febre, por um tempo, você tem um efeito bom. Mas se não atacar a causa, a febre vai voltar e às vezes volta com mais força ainda. Amém? Glória a Deus. Eu não estou aqui com um relógio aqui, que hora? 9h10, né? Então, eu queria deixar um espaço aí aberto para vocês, tá certo? Vocês fazerem perguntas. Deixa eu ver como é que eu abro aqui. Deixa eu abrir aqui o chat, deixa eu ver se aparece. Pronto, está aparecendo aqui o chat para mim, tá certo? Vocês podem colocar, agora eu não sei onde é que está. Deixa eu ver aqui a primeira pergunta. Vocês podem colocar a pergunta no chat, mas se alguém também quiser abrir o microfone e fazer uma pergunta, pode fazer. Mas deixa eu ler primeiro essa pergunta aqui. Mesmo quando fazemos um mapeamento e ali colocamos tudo que achamos como linha de maldições, e mesmo assim sentimos que ainda há certa área a ser tratada, mesmo passando pelo processo de libertação, o que fazer para sentir a plena libertação? Continuar o processo. É a mesma coisa, você às vezes vai tomando um remédio, você vai sendo curado, mas o remédio às vezes não dá conta de tudo. Você às vezes precisa mudar a medicação, ou você precisa intensificar a medicação. Então, até que os sintomas sejam completamente desfeitos, então é necessário que as causas elas sejam atacadas, tá? E às vezes uma coisa pode ter deixado de ser feita, né? Por isso que a necessidade da dependência do Espírito Santo, da oração, da intercessão, da ajuda. Às vezes, por exemplo, lá o médico, ele, se for para um clínico geral, ele vai te indicar um especialista. Talvez, às vezes, você tem que lidar com um especialista em determinadas áreas, que ele conhece melhor aquilo lá. Então, tudo tem que se levar em consideração. Mas o fato é que tem que se ir até o final, né? Quando os sintomas ainda estão presentes, então a gente precisa continuar nesse processo de libertação. Então fica aí vocês livres agora, se vocês quiserem aí, alguém quiser abrir o microfone para fazer alguma pergunta, a hora é essa, ou então você escreve aí no chat, para que a gente possa saber, sabendo responder, a gente responde, né? Claro. Então fica à vontade aí, enquanto eu vou beber uma aguinha aqui. Pode falar. Alguém quer falar alguma coisa? Ok, pastor, graças a paz. Deixa eu só aqui. Não, fala, Pedro, pode falar. Fala você. Pode falar. O rei Davi, o homem Davi, Sim. com relação a tantos problemas familiares, isso apresentava um sintoma de maldição? Isso foi uma coisa que, inclusive, Deus falou para ele, né, que aconteceria depois do adultério e do assassinato lá, né, do marido de Betseba, né? Que ele teria problemas na família, que os filhos se levantariam contra ele. Com certeza que ele era sinal de uma cadeia, aquelas coisas que ele passou a viver na sua casa não seriam vividas. Essa pergunta ela é seguida de uma outra que para mim seria mais assim de maior peso em cima da pergunta, que era assim na questão do seguinte: sabemos da história, né, que ele fez a questão do adultério e havia uma consequência, né? Mas aí o fato de não, assim, muitas vezes contrariar ou chamar a atenção, ele também tem muitos filhos, né? Foi um homem de muitas mulheres, né? Isso. Então, cerca de 60 filhos, uma coisa assim, né? Absurda. Absurda. Então, não tinha como tratar. Então, o fato de não admoestar, o fato de não chamar a atenção, de não contrariar o filho em alguma situação,
ele ali definiu alguma maldição para aquele jovem, para aquela família, para a continuidade da vida daquele rapaz, daqueles filhos? Ele trouxe consequências, né? Como qualquer líder de qualquer área, quando você comete algum erro, toda a sua equipe, todos aqueles que estão sob a sua cobertura terminarão sofrendo algum nível de consequência. De fato, Davi, como pai, cometeu alguns equívocos e isso trouxe uma consequência para a sua família, né? Já havia a palavra, ele se arrependeu de fato do adultério, né? E Deus o perdoou. As consequências precisavam ser administradas, mas na administração das consequências, ele ainda cometeu alguns erros. Então a situação ficou ainda pior do que poderia ser, né? E aí, como você disse mesmo, né? São muitos filhos para lidar. A gente tem 2, 3, já sabe das dificuldades que são. Agora imagina você dar conta de tantos, né? Fora das mulheres. Então tem uma série de coisas que terminou contribuindo para isso. Agora, há uma responsabilidade. É a mesma coisa de Adão em relação a nós, né? A gente nem conheceu Adão. Adão nos representava. Ele pecou, a gente sofreu as consequências. Então, nesta relação que nós temos com Adão, é relação de pai. Pai a gente não escolhe. Mas o que o pai fizer, a gente vai terminar sofrendo as consequências disso. E os filhos terminaram sofrendo as consequências daquilo que Davi E eu estou fez. trazendo essa, pastor, porque muitas vezes a gente fica buscando os sintomas para as questões e as consequências para questões da maldição, a gente fica buscando coisas bem cabeludas, né? E o fato dessa desobediência nossa com a palavra, quando diz que o pai que ama cedo repreende, e a gente resolve ficar passando a mão ou alisando quando devia repreender em alguma situação, nós já estamos definindo maldição para a vida dos nossos filhos, né? Isso, a gente, de certa forma, De uma em certa vez de estar forma. abençoando, a gente Aham, está apontando para ele um caminho que não é bom, né? De que não é bom. maldição mesmo. Isso é uma Ok, realidade. E é uma obrigado. coisa que você falou é certo, né? Às vezes a gente só considera as coisas grandes, e a gente tenta, e quando a gente não acha nenhuma delas com a gente diz, não, está tudo certo. Mas às vezes não são coisas tão grandes assim. Às vezes, uma forma de tratar, uma maneira de falar, uma forma de reagir, isso tudo pode indicar que tem alguma coisa desorganizada dentro de nós. Por isso que a gente precisa do Espírito Santo para fazer esse pente fino, né? Ele que olha para a gente por dentro e sabe exatamente de alguma coisa que a gente está experimentando ou não. Deixa eu ver aqui mais, chegou aqui algumas. Deixa eu ver agora, chegou um bocado aqui. Pastor, o suicídio é o único pecado que Deus não perdoa, porque ele não tem tempo de se arrepender. Quem disse? Na Bíblia não fala nada sobre o suicídio ser um pecado que Deus não perdoa, viu? Imagine o seguinte, vamos pensar da seguinte forma. Uma pessoa que mente, a pessoa acabou de mentir, ela não é uma mentirosa, mas ela mentiu. E de repente, na hora que ela mentiu, ela andou de lado e um carro veio, bateu nela, ela morreu. Isso quer dizer que aquele pecado da mentira vai tirá-la do céu? Então, claro que não. A graça de Deus nos cobre dos pecados e ela que nos garante a nossa estada no céu. Uma pessoa pode cometer suicídio por uma enfermidade na sua própria alma. Isso não quer dizer que uma pessoa que é suicida, ela é uma assassina. Ela pode ter cometido assassinato contra si mesma. Mas aí é uma questão muito particular, né? Muito individual. A gente não pode julgar ninguém nesse sentido de dizer cometeu suicídio, então se perdeu. Vamos pensar que a pessoa cometeu suicídio pulando de um prédio. Então, nesse tempo em que ela pulou até chegar, pode ter acontecido alguma coisa? Enfim, no momento que a pessoa foi puxar um gatilho de uma arma contra si mesma, mesmo puxando, ela pode ter falado alguma coisa para Deus, a gente não sabe. Então a Bíblia não fala que suicídio não tem perdão, tá? Cada caso precisa ser avaliado como um caso. E aí não dá para você simplesmente condenar alguém que cometeu um suicídio e liberar alguém que cometeu uma mentira, né? Todas as coisas são pecados diante de Deus. E não é a nossa perfeição, é a santidade de Jesus em nós que nos faz então ser aceitos diante de Deus.
Uma outra pergunta aqui, o Walter Lúcio pergunta, pastor, problema com a falta de paciência no trânsito, em alguns momentos, devido ao trânsito que nós temos, e aos bons motoristas. Ele está colocando bons motoristas aqui entre aspas, né? Ajudam a causar a falta da nossa paciência. Eu sei que é um erro, não justifica o outro. Como devemos nos tratar? Pergunto porque eu trabalho no trânsito. Ah, meu filho, você vai ter que orar bastante. Na verdade, lembre-se que um dos aspectos do fruto do Espírito em nós é exatamente o domínio próprio. Então, toda vez que a sua paciência for testada, você abençoa, você ora, você libera. Agora, quando isso se torna incontrolável, o que a gente falou aqui é de uma ira incontrolável. Então, se você não consegue controlar isso, isso aí pode ser um indício de alguma coisa que precisa de libertação. Mas todos nós que estamos num processo de aperfeiçoamento, a gente pode viver momentos assim. Agora, essas coisas não podem se repetir, nem a gente acostumar-se a isso como se isso fosse uma coisa normal. É fato que a gente perde mesmo a paciência, principalmente quem está no trânsito, né? A gente vive numa cidade que o pessoal parece que esqueceu que tem seta, né? Nunca liga a seta para entrar nos lugares. É difícil. Mas se você tem o Espírito Santo, põe um louvor lá no seu carro, vai orando em línguas, vai pedindo ao Espírito Santo que te controle, que o negócio, desculpa, que o negócio vai acontecendo, tá bom? É. Tem aquelas palavras, né, do evangeliquez que a gente vai usando. Eita, abençoado, quer dizer outra coisa, né? Eita, abençoado, amalequita, esse homem é um fariseu, então é incircunciso. Então, mas não é a linguagem que muda, não. É o coração que tem que mudar mesmo, tá certo? Então, é paciência, Walter, paciência mesmo. E submissão à pessoa do Espírito Santo. Isso vai. Agora, se esse negócio aí não consegue ser controlado de jeito nenhum, aí é bom investigar. Luizinho está colocando assim: o senhor citou o sintoma da ira, palavras de maldição jogadas para uma outra pessoa. Pergunta: psicólogo de quem não acredita nessa palavra, ou seja, nessa maldição, mesmo assim pode estar mais a risco de ficar preso, ou quem amaldiçoou tem mais poder do que quem falou. A questão não é quem amaldiçoou tem mais poder do que quem falou. A questão é se a pessoa que recebeu aquela palavra de maldição, ela não tem proteção nenhuma contra aquilo. Imagina aí uma pessoa que aponta uma arma para alguém que está com um escudo. Se a pessoa está com um escudo, ainda que a pessoa atire, o escudo protege. Mas se a pessoa tiver sem nenhuma proteção, não tem muito o que se fazer. Então a gente sabe, por experiência, que esse mundo do ocultismo, do espiritismo, dessa espiritualidade às avessas, é um mundo que tem um determinado poder. A gente sabe que os trabalhos que são feitos de feitiçarias, eles podem ter resultado, sim, dependendo da pessoa que recebe aquilo ali, se está desprotegida, se está vivendo sob domínio de determinados pecados, se não teme a Deus, uma série de coisas que pode trazer a falta de proteção. A psicologia, você citou aqui a questão do psicólogo que não acredita nisso, né? O psicólogo ele tem a sua importância. Agora, quando a causa de fato é espiritual, aí, se ele não for um psicólogo cristão, ele vai ficar limitado. Ele vai tratar o sintoma, mas ele não vai chegar na causa. Lembra que tratar o sintoma dá um alívio por um tempo, mas termina que o sintoma volta de novo, porque a causa não foi tratada. Então, a psicologia, a psiquiatria, elas são ciências importantes, porque elas estudam de fato a alma, o comportamento, mas se a raiz de um comportamento, de uma alma destruída é espiritual, então a psicologia vai ter as suas limitações. Ela vai chegar num ponto, mas a partir de então ela não vai conseguir mais avançar. Tá certo? Então não é a questão de quem tem mais poder, a questão é de estar descoberto. Por isso que a Bíblia diz que a maldição sem causa não tem efeito. Você lança uma maldição. Tentou-se Balaão, né? Balaão tentou amaldiçoar Israel porque foi pago para isso. E ele disse assim: como é que eu vou amaldiçoar um povo a quem Deus abençoou? Então, por mais que se quisesse amaldiçoar Israel, essa maldição não causaria impacto, nem traria influência, porque a bênção de Deus estava sobre a nação naquele momento. Então, a bênção de Deus nos protege, né? Agora, fora da bênção, aí você está no tiroteio, no mundo.
E aí, a qualquer momento, você pode ser atingido por uma bala perdida, porque você está sem proteção. Está sem a bênção de Deus, está nesse meio desse tiroteio aí, e alguma coisa pode acontecer. Entendeu, Luizinho? Não sei se eu expliquei aí direito, mas mais alguém que queira falar, fale agora. Nós temos ainda 4 minutos aí de aula, você pode falar. Pastor? Pode falar, quem está Pastor? falando? Graças a Josué, pastor. Tudo bem? Oi, José, E pode a, B, falar. e a BV Jabotão. Pastor, com relação a isso, é importante que a gente tenha na mente que, pelo menos na nossa visão, ter o conhecimento do que o Senhor está falando, passando para a gente, para saber que, como Paulo disse, né, que a gente não deve se conformar com certas coisas que existem na nossa vida. E aí ser transformado pelo nosso entendimento. Porque às vezes você vai achar, isso é normal, isso aqui é normal. Então você está dentro desse que o senhor falou de maldição, que trata como uma maldição, e você não se apercebe, não tem uma percepção disso. Então acho que a gente é bastante salutar esse entendimento que está sendo passado, para que a gente veja, né, uma simples confusão de trânsito, às vezes é uma maldição, uma coisa hereditária, né? Às vezes uma sedução, que as pessoas se sentem bastante seduzidas. Então, tudo isso é pertinente, né? Então, eu louvo a Deus pela explanação, assim, que a gente não tinha esse entendimento, porque a gente comulgava da ideia de Jesus Cristo salvou você, né? E você tem uma nova vida, então você é uma nova pessoa, então tudo para trás ficou. Tudo Mas resolveu. aí, na verdade, a gente tem essa ideia, né? Nascer do espírito e acabou-se. E aí não vai praticar mais nada, não, mas não é assim. Né? É de glória em glória, como o Paulo vem nos ensinando. Amém? Enquanto habitar nessa carne, tá difícil. É, há Verdade. determinados níveis de libertação. Porque você lembra que a primeira aula a gente falou que libertação tem tudo a ver com santificação. O processo de santificação é um processo de libertação. A gente está sendo livre, porque a ideia que a gente colocou na mente, que libertação às vezes está só associada à imposição de mãos e a um demônio que você expulsa. Isso até é parte de algum processo, mas não é a libertação na sua essência. Libertação é santificação, exposição à verdade. É você que mentia, não mente mais. É você que roubava, não rouba mais. Mas se de repente você se converte e não consegue se libertar da mentira, então alguma coisa precisa ser feita. Tem alguma coisa que está errado aí. Você se converte e não consegue abandonar o roubo, tem alguma coisa que está errado. Você se converte e não consegue deixar de ser infiel em relação à esposa, tem alguma coisa que não está no lugar. E é exatamente esse processo de libertação visa identificar a causa disso, para que a pessoa possa experimentar liberdade naquela área, né? Que geralmente tem a ver com alma e corpo. Espírito não, porque o espírito nasceu de novo no dia em que a vida foi entregue, então, a Jesus. Alexandre aqui está perguntando: existe algum relato na Bíblia do que se pode ou não pode fazer em relação à sexualidade, relação sexual entre o casal no casamento? Não. Não há nada na Bíblia que diga que tipo de sexo não pode ser cometido entre um casal, que pode ser cometido. Não há nada nisso. Quando se fala sobre sexualidade, por exemplo, Romanos 1, fala de uma sexualidade entre pessoas do mesmo sexo. Aquilo que é feito ali, então, é reprovado. Mas dentro do casamento, o que precisa acontecer é bom senso, né? Você precisa ter bom senso naquilo que você vai fazer. Por exemplo, há pessoas que acreditam que não há nada demais no sexo anal. O sexo anal tem uma série de restrições, né? Do ponto de vista biológico, de saúde e de higiene. Mas a Bíblia também não diz, na Bíblia não tem dizendo que o sexo anal dentro do casamento, ele é proibido. Mas também não diz que é permitido. Então, cabe aí o bom senso de saber os limites que você pode ter com sua esposa. Agora, dentro do casamento, precisa ser sempre consensual. Você não vai fazer alguma coisa que constrange o outro. Se você está fazendo alguma coisa que constrange o outro para satisfazer o seu próprio prazer, isso aí já se constituiu, então, num pecado. Então, é que eu disse no começo, na questão do sexo, tudo é lícito, mas nem tudo convém. E aí é necessário saber quais as razões que estão te levando àquele determinado tipo de situação. Né? Se aquilo ali realmente
é uma coisa pessoal, de um prazer pessoal, ou você está sendo incentivado por uma prática de pecado antiga. Então, tem que se analisar todas essas coisas. Agora, de fato, não há nada na Bíblia, não diz assim, relação sexual dentro do casamento tem que ser assim, assim e assim. Agora, Deus criou órgãos sexuais, né? Deus criou os órgãos sexuais, foi Ele quem criou. Eles se encaixam bem direitinho quando são feitos da forma correta. Existem áreas, são áreas de excitação no corpo, né? Isso é verdade, tanto no corpo do homem quanto no corpo da mulher. E lá em Cantares se fala de uma sensualidade, de carícias, né? Isaac foi denunciado, vamos dizer assim, foi descoberto como sendo esposo, agora eu esqueci, Isaac, Raquel, né? Esposo de Raquel, porque ele estava acariciando a sua esposa e ele disse que era irmã, mas ninguém acariciava. Então, quem viu a carícia, viu uma coisa diferente, né? Não era uma coisa comum de irmão. Então, há a sensualidade que dentro do casamento, entre marido e mulher, não é os dois pensarem, planejarem, desejarem, brincarem, fazerem coisas dentro do casamento, desses limites da santidade, porque a Bíblia fala assim, olha, que mais honrado do que todos seja o leito sem mácula. Então, casamento é uma bênção, né? Casamento não é uma vergonha, desculpe o sexo, né? Não é uma vergonha dentro do casamento, nem deve causar nenhum tipo de noia, mas também a gente precisa saber respeitar as coisas e o que é lícito, o que convém, e conversar bastante aí principalmente com o cônjuge para saber as coisas que precisam ser feitas. O sexo precisa ser uma coisa que dê prazer para os dois. Precisa ser algo que dê prazer para a mulher e para o homem. O que se fala do sexo do casamento na Bíblia, a única coisa que se fala é que tanto marido como mulher não devem se distanciar por muito tempo, ou seja, não devem permanecer muito tempo sem a relação sexual, porque senão eles serão tentados pelo diabo. É isso que se fala sobre o sexo na Bíblia, né? Quando Paulo, em Corinto, trata sobre esse tema. Mas aí os limites aí, cada um vai ter que pensar e buscar em Deus exatamente aquilo que não fira a santidade, que não fira o outro e que faça com que a bênção de Deus permaneçam dentro de casa. Há autoridades, se o Pedro está perguntando, há autoridades que podem determinar maldição ao subordinado. Depende, Pedro, aí cada situação, aí cada contexto aí que tem que ser dito, né? De repente o subordinado está debaixo da bênção de Deus, essa autoridade não está debaixo da bênção de Deus, então o que ela disser não vai causar efeito, porque aí a autoridade de Deus é maior do que a dela. Mas se aí os dois estão fora desse ambiente de temor, de bênção, então alguma coisa assim pode acontecer. Davi diz assim, pastor, a blasfêmia contra o Espírito Santo faz perder a salvação? Se sim, quando é feito antes de conhecer a Cristo, ser perdoado? Olha, blasfêmia contra o Espírito Santo daria tema de uma outra aula, viu? Uma aula todinha só para a gente falar de blasfêmia no Espírito Santo. Eu teria que levar em consideração muitas coisas aqui. Agora, respondendo diretamente o que você perguntou, primeiro, uma pessoa que não conheceu a Jesus jamais blasfemaria o Espírito Santo. É impossível. Blasfêmia contra o Espírito Santo requer alguém que tenha comunhão, intimidade, conheça o Espírito Santo. Então, as coisas que foram cometidas antes da conversão contra o Espírito Santo, certamente que essas coisas não se constituíram blasfêmias contra o Espírito Santo. Limitação de conhecimento em relação ao Espírito Santo também pode levar a pessoa a falar coisas que não são verdades em relação ao Espírito Santo, e isso não se constitui blasfêmia. Só para você ter uma noção do que pode significar blasfêmia, depois você lê lá os 3 primeiros versículos de Hebreus, capítulo 6. Aí você vai ter uma noção do que se parece ali com a blasfêmia contra o Espírito Santo, tá bom? Mas aí depois a gente pode aprofundar mais esse tema. Amém, irmão? Vamos orar, né? Vamos pedir a bênção de Deus, já chegamos aí na nossa hora, vocês já estão aí, não está mais me aguentando, né? Ouvir falar. Então, vamos encerrar aí a aula, tá certo? Estejam lendo a palavra de Deus, não deixe de ler a palavra de Deus, não deixe de orar e buscar em Deus alternativas para você se ver livre das coisas que você imagina que podem estar aprisionando você. Pode ter certeza que muitos processos de libertação vão acontecer lá no lugar secreto.
você orando, se expondo à palavra, Deus falando com você, e ali Deus vai então libertando você, tá certo? A partir da próxima semana, a gente já começa a falar um pouquinho sobre as causas, né? A gente falou dos sintomas, agora vamos falar um pouquinho sobre as causas. Identificando então as causas, a gente pode agir para resolver definitivamente os problemas. Amém? Vamos orar? Convido você aí a orar junto conosco. Pai, obrigado por esta noite, obrigado por esse tempo tão precioso que o Senhor nos concedeu. Eu te peço, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude durante este período. Queremos conhecer mais da sua palavra, das sagradas escrituras. Queremos desenvolver uma relação com o Senhor, um processo de santificação que nos faça cada vez mais parecidos com Jesus. Se em alguma área precisarmos de ajuda, Deus, que o Senhor nos leve a isso. O que nós não queremos é nos acostumarmos a vivermos dentro de uma gaiola, quando nós temos o mundo inteiro de experiências contigo do lado de fora. O que nós queremos é voar alto, Senhor. Voar alto com o Senhor. Voar alto nos sonhos e nos projetos que o Senhor tem, então, para a nossa vida. Então, nos ajuda, nos fortalece, que a graça do Senhor esteja sobre nós. Eu abençoo cada um dos homens que estão aqui na aula, suas famílias, seus trabalhos, seu sustento, sua saúde, que todos sejam abençoados pelo Senhor, protegidos e guardados, então, pelo teu sangue, Deus. Que a semana que segue possa derramar sobre nós ainda mais do seu amor, da sua graça. E, Pai, durante este tempo que estivermos fazendo este curso, que estivermos se expondo a este nível de conhecimento, que o Senhor nos leve a uma experiência de genuína libertação, para que em tudo o teu nome em nós seja glorificado. E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e que o Senhor nos dê shalom. Shalom de Deus, meus amados irmãos. Shalom. Espero que vocês tenham tido menos problemas pastor. para entrar na sala. Shalom, pastor. Paz, pastor. Shalom, paz. Obrigado. Shalom, mestre.